Mais um Set Podcast chegando, pessoal, e hoje o tema que invade o nosso episódio é concursos de beleza. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que o pessoal não vê, quais são os desafios, os aprendizados, e a minha convidada entende muito disso. Afinal de contas, ela é Miss Latina Rio Grande do Sul e está em preparação para o Miss Latina Brasil que acontece em 2026. Seja bem-vinda ao Set Podcast, Emily Piovesan. Tudo bem, Emily? Olá, tudo bem, Henrique? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, o meu primeiro podcast, e fico muito feliz que seja com vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, da preparação para o concurso que está chegando, né? Porque, querendo ou não, 2025 já está chegando no fim e quando vê, tá aí, né? Sim, será em abril do ano que vem, né? Abril de 2026, estamos com as preparações a todo vapor e ansiosos, né, para mais um concurso de beleza. Muito bem. Emily, pra gente começar bem já, quem é a Emily da infância? Quem é a Emily da adolescência? Onde a Emily nasceu? Só para que o pessoal que vai acompanhar esse podcast conheça um pouquinho mais sobre você. Sim, então, eu sou natural de Ametista do Sul. Cresci e vivi sempre a minha vida toda lá em Ametista, né, que é uma cidade aqui vizinha. E a Emily, criança, sempre foi uma criança muito extrovertida, que gostava de brincar, gostava muito de passarela. Então, desde criança, isso já me acompanha, já está dentro de mim. E foi uma trajetória que se iniciou, né, quando eu tinha 5, 7 anos, vendo, né, assistindo aos concursos. Mas o meu primeiro concurso de beleza foi em 2012, quando eu tinha 12 anos, um concurso da escola. Olha só. E como é que foi essa primeira experiência, esse contato com algo que tu assistia antes e agora tu tava vivendo? Como é que foi esse momento? Claro, criança é tudo, né, uma diversão naquele momento, mas como foi? Sim, na verdade, no primeiro concurso eu já tinha 12 anos, então já Uhum. era, né, uma pré-adolescente, mas os concursos da escola, eu acho que foi Garota Estudantil, o nome, e foi bem divertido, bem legal. Era só um desfile, assim, bem simples, mas já deu pra sentir, né, a vibe dos concursos de beleza e pra me mostrar também que era daquilo que eu gostava e que eu gostaria de continuar nesse ramo. Muito bem. Emily, com o passar do tempo, qual foi o outro concurso? Agora podemos falar um pouquinho de concursos maiores que tu participou. Então, meu primeiro concurso, assim, mais grande foi a Expo Pedras, que foi em 2017, o concurso, mas eu me tornei rainha da Expo Pedras 2018, né, que aconteceu no ano de 2018. E esse concurso, a nível de região, foi o maior que eu participei, né? Eu tinha apenas 16 anos, então para mim também era tudo novo. Foi onde eu tive que ter muita dedicação, tive que estudar muito. Eu brinco até hoje que, assim, foi uma das coisas para que eu mais estudei na minha vida, porque eu era muito novinha, né? Então eu tive que me dedicar porque eu queria muito. E tive todo o apoio da minha família, mas eles sempre me lembrando, né, dos estudos, porque naquela época era um Uhum. pouquinho diferente do que está sendo agora, né, a entrevista. Então a gente tinha que estudar as questões, tinha que saber muita coisa sobre o município. Então, por isso que eu faço essa brincadeira, que foi uma das coisas que eu mais estudei. Isso era um tópico que a gente ia falar logo mais, mas já que a Emily puxou o gancho, a gente vai aproveitar. Pro pessoal que tá acompanhando esse episódio, ele vai ser lançado, então já vai ter passado o concurso da Expo Pedras, mas agora que nós estamos conversando aqui com a Emily, está acontecendo o concurso que vai eleger a nova corte de soberanas da Expo Pedras, que acontece no município de Ametista do Sul. Aí são 16 meninas competindo nessa edição, Isso. muitas meninas. Então, a Emily agora está atuando como coordenadora desse concurso. Pós, né, o episódio sair, essa corte já vai ter sido eleita. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Emily, já falando da Expo Pedras, como foi aceitar esse convite, né, de coordenadora, agora saindo, digamos assim, da parte de passarelas e entrando na parte operacional da coisa, né, do outro lado da moeda, como dizem. Sim, eu nunca tinha participado de nenhuma coordenação de concurso, então foi uma novidade para mim. Mas foi muito legal participar de uma coisa que eu já me dediquei para acontecer, né? E agora, estando do outro lado, é muito bom ver as meninas se dedicando, estudando e dando o seu melhor para também terem essa experiência que eu já tive. E até o Henrique foi nosso jurado na entrevista das Soberanas, e eu pude ver que as meninas, assim, elas realmente se dedicaram. E eu estou muito orgulhosa, porque desde lá do começo, quando nós conhecemos, quando elas fizeram as inscrições, elas deram, assim, um avanço muito bom. E lá na entrevista todas se saíram muito bem. Eu vou ficar feliz, assim, independente de quais forem as meninas eleitas. Nós temos um time muito bom, então as três que forem eleitas no dia 18 de outubro, nós já vamos estar muito bem representados. Vocês fizeram um projeto ali
ali quando começou, né, que lançou a feira, vocês fizeram um projeto de divulgação nas escolas. Foi dali que muitas dessas meninas se inscreveram, né, se deram a oportunidade de viver esse desafio. Como foi ali, né, estar na escola, conversando com tantas meninas para instigar que elas participassem? Sim, foi muito legal. Na verdade, esse ano nós tivemos recorde de meninas. O máximo que nós havíamos tido teriam sido 12 meninas. E agora, né, com 17 meninas, a gente ficou muito feliz com esse retorno. E vimos também que é fruto do nosso trabalho, né, que nós fomos até as escolas, explicamos para as meninas como que funciona e que foi um prazer para nós também divulgar o nosso município, conhecer mais sobre ele e poder estar representando nesses 4 dias de Expo Pedras, né, uma cidade tão linda que é a Ametista. Então, dessa forma, nós conseguimos convencer as meninas a Uhum. participarem e deu tudo certo. Elas, assim, estão adorando a experiência. A gente tem cursos de oratória, cursos de passarela. Então, além das que ganharem, as outras também já vão sair com uma bagagem muito boa, né? Porque elas terão muitos aprendizados durante esse percurso. E o bom é que tu pôde, né, também trazer a tua experiência, né? Porque, como tu disse, no teu ano foi um formato diferente, esse ano foi um formato totalmente novo, pensado em deixar as meninas mais seguras para esse evento, mais preparadas. Então, tu poder trazer também a tua experiência, acho que, de certo modo, trouxe para elas, tipo assim, bah, eu vou me inspirar e vou participar. Sim, é muito legal ver que elas se inspiram, né, em nós, porque nós somos da mesma cidade. Eu comecei também com a Expo Pedras, então é muito gratificante para mim ver elas falando que elas se inspiram em mim e nas outras meninas que também já foram soberanas. E, como eu disse, com esse número excessivo de meninas, a gente está se dedicando para que saia tudo da melhor forma possível. E nós gostaríamos que elas se sentissem muito melhor naquela entrevista, né? Porque antes nós ficávamos de uma forma um pouquinho mais desconfortável numa saia justa, né? Tinha público, então era um pouquinho diferente. E esse ano as coisas fluíram muito mais leves com um novo formato da entrevista. E aproveitando já esse gancho, vamos contar um pouquinho como é que foi essa período das entrevistas ali. Porque assim, gente, teve muita menina e olha, surpreenderam. Eu fiquei assim, lógico, quando a gente tá no júri, a gente não pode mostrar expressão nenhuma, mas a cada resposta era uma sensação diferente. A Emily tava acompanhando lá também e vai poder confirmar isso. As meninas falavam e tu ficava assim, caramba, elas entenderam, elas estudaram, elas estão preparadas. Qualquer uma que se eleja está pronta para trazer a história de Ametista para onde elas forem. Porque, afinal de contas, essa representatividade não é só na feira. Começa bem antes, né? Porque elas vão divulgar toda a questão da feira, vão estar em contato com muitas pessoas. Então, é uma coisa que realmente tem que estar pronta. Sim, e como eu havia dito, elas são meninas muito novas, né? Eu também, na minha época, eu tinha 16 anos e a maioria delas tem essa idade. Então, é uma novidade para elas também. E ver que elas estudaram e se dedicaram para aquele momento é muito gratificante para nós. E como você mesmo já disse, qualquer uma das que ficarem, assim, cada menina que entrava, que entrevistava e que falava, a gente ficava mais surpresa e mais feliz com a dedicação que elas tiveram para esse momento que foi tão pensado e tão planejado, né, para ser confortável para elas. E agora, com a etapa do baile, que vai acontecer na semana que vem, eu tenho certeza que muitas meninas também vão surpreender, porque é um momento de brilho, um momento de glamour e que todo mundo espera, né, que aconteça. E esse vai ser transmitido ao vivo, então todo mundo vai poder ver o brilho das meninas. E como é que tá a expectativa, Emily, para ver essas meninas subirem no palco e mostrarem o que elas vêm se preparando há tanto tempo já? Sim, eu tô ajudando elas com a passarela, então já me dá até um nervoso. Sim. Mas assim, eu tenho certeza que assim como pra entrevista, pro baile, elas também vão se dedicar muito. E eu acho engraçado que as meninas, muitas, nunca tinham andado de salto, nunca tinham sequer feito uma passarela em casa, né? Eu já venho com esse costume desde criança. Eu colocava os calçados da minha mãe, das minhas tias e já E ia andava, caminhar. e andava e desfilava. E que me assistam, sabe? Mas algumas meninas não tiveram esse costume. Então, pra elas é tudo uma novidade. E é muito bom poder estar ensinando e passando o que eu já sei fazer pra elas também. Antes agora de nós falarmos um pouquinho sobre o Miss Latina Rio Grande do Sul, a Emily também participou de outros concursos ao longo, né, dessa trajetória. Tu pode falar um pouquinho, Emily, de quais outros concursos tu participou antes de nós entrarmos um pouquinho no Miss Latina? Sim, foram esses dois, então, né? O Uhum, Garoto Estudantil, o Rainha da Expo Pedras. Depois veio o Garota Piscina, que eu participei 2 vezes. Na primeira vez que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar. Me uhum. tornei Beleza das Águas. E na segunda vez que eu participei, eu ganhei o Garota Piscina. Então, fiquei Garota Piscina 2020. E em 2021 veio o concurso Belezas do Brasil, no qual eu participei em Natal, Rio Grande do Norte. Mas eu parei no top 10.
Então, não fui classificada para as 3 Uhum. finalistas. E aí, agora, no ano passado, veio o Miss Rio Grande do Sul Latina, que era um desejo que já estava no meu coração há muito tempo. Só que para os concursos de beleza, a gente tem que se dedicar muito. Você sabe É uma como é, né? preparação muito grande, né? Porque é Sim. entender a história do concurso, é ver outras edições, entender todo esse processo para quando chegar lá não ter erro, né? Sim, exatamente. E é uma trajetória que a gente tem que se dedicar, tem que dar tudo de si para estar preparada para o concurso. Então, nas outras vezes que eu fui convidada, alguma coisa ou outra não se encaixava, eu senti que não era o momento. E no ano passado, quando me fizeram um convite, eu senti que despertou no meu coração essa vontade muito boa de participar e foi tudo muito em cima. Eu me inscrevi faltando 2 meses para Olha o só, concurso. bem pertinho. Sim, bem pertinho. E como faziam 3 anos que eu não participava, eu tive que começar tudo do zero, né? Uhum. Fui atrás dos patrocínios, passarela, dedicação, oratória, tudo que eu tinha para fazer, eu consegui fazer nesses 2 meses. E ainda no meio eu tinha uma viagem que ia Sim, durar 8 dias, então, assim, cada dia que eu não podia me dedicar já era muita coisa, né? sim. Mas no fim deu tudo certo, eu consegui, tive profissionais ótimos ao meu lado que me ajudaram nessa trajetória. Então, deu tudo certo e agora vamos para mais um. E para quem não conhece um pouquinho, Emily, tu pode falar um pouquinho de como é o concurso do Miss Latina, porque eu acompanhei algumas etapas, né? Eu sigo Miss Latina também no Instagram. Vocês tiveram entrevistas preliminares, vocês tiveram alguns eventos que antecederam o dia do concurso, e no dia do concurso vocês tiveram vários momentos, né? Até desfile em traje de banho, desfile em traje de gala, tudo preliminar depois no dia também. Conta um pouquinho como é que foi essa dinâmica ali. Sim. Então, o Miss Latina Rio Grande do Sul é um dos maiores concursos atualmente que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E tínhamos muitas meninas também, quase 20 meninas representando cada estado, cada cidade aqui do nosso Uhum. estado. E nós tivemos a entrevista antes do concurso, antes dos dias de concurso. Nós fizemos a entrevista, fizemos fotos. E aí, nos dias de concurso, que são 3 dias, a gente teve a preliminar, traje de gala, traje de banho. E no dia do desfile também, traje de gala, traje de banho. Tivemos 2 vestidos de Uhum. banho. ah, Não tem tivemos, problema, vamos lá. tivemos 2 looks com traje de banho e mais um de traje de gala. E também a pergunta final, né? Que é o momento mais tenso. Difícil ali, né? Porque vocês respondiam pra todo o público que estava presente. Sim, aham, tinha a plateia, né? Uhum. E os jurados. E aí a gente não sabia o que ia ser perguntado, né? Então até dá um nervoso, assim, porque por mais que a gente estude, na hora, você sabe como é, a gente fica nervosa, né? Como em qualquer outro momento. Uhum. Mas deu tudo certo, consegui responder minha pergunta. E assim, eu sentia no meu coração que eu estava pronta para representar o Rio Grande do Sul em um concurso, né? E quando veio o Miss Latina Rio Grande do Sul, eu fiquei tão feliz e eu senti no meu coração que era o momento e que eu estava pronta. Então, na hora que eu subi no palco, foi isso que eu senti. Dei o meu melhor, me diverti e acima de tudo, assim, com uma felicidade, vendo a minha família torcendo por mim, até a gente se emocionou. Até me emociono em falar disso, porque foi um momento realmente muito feliz. Emily, o momento acho que mais assim incrível é quando chamam ali, né, você e mais uma das candidatas, que é o momento decisivo. É quem, né? Quem foi escolhida para representar? Porque por mais que você seja uma corte formada por 3 meninas, tem aquele desafio de pensar, cara, eu posso ser a vencedora, eu posso sair daqui com esse título, eu vou ter que me preparar, porque, né, tem a nível Brasil futuramente. Quando chamaram o teu nome, que anunciaram que a Miss Latina era de ametista, como é que foi essa sensação? Nossa, eu nem sei, não sei nem explicar, porque aquele momento que fica você e a outra menina de mãos dadas é o momento mais tenso de todos, porque passa tudo pela sua cabeça, né? Passa a trajetória inteira do concurso, e aí você vê a sua família vibrando muito, e assim, uma alegria indescritível e uma honra também imensurável em poder representar o nosso estado, que é o estado que tem as mulheres mais bonitas do Brasil, em um concurso tão grande. Eu Só lembro, felicidade. eu lembro até, assisti uma entrevista da Martina Brandt, atual não, perdão, a Miss Latina, gente do céu, a Miss Brasil 2015, em que ela fala que o Rio Grande do Sul ele é detentor da maior número de coroas de Miss Brasil. E isso a gente nota, porque o percentual de mulheres bonitas que o Rio Grande do Sul, né, traz para concursos é muito alto. É sempre nos tops ali finais ou coroadas as
primeiras, digamos assim. Sim, o Rio Grande do Sul, aqui toda a nossa região sul, Uhum. né, são mulheres muito bonitas. Mas como o Rio Grande do Sul já tem esse peso de faixa de ir para o Miss Brasil e ter muitas meninas que já foram eleitas, então dá até um nervoso, né, uma ansiedade para ir para Sim, o Miss Brasil. Mas acredito que além da beleza, com a dedicação que nós temos, isso que leva a tantos títulos, né? a força da mulher gaúcha. Isso aí. Emily, como tá a preparação para o Miss Latina Brasil? Por mais que o concurso seja em 2026, a gente sabe que os processos começam bem antes para chegar lá e tá tudo como você espera, né? Sim, agora não são mais 2 meses, né? É. Agora a dedicação é diferente. Mas então, eu já comecei a fazer o espanhol, porque nós precisamos ter, né? O espanhol Uhum. e eu ainda não era fluente em espanhol. Então, eu comecei a fazer. Eu faço aula 2 vezes por semana de espanhol, já fazem 8 meses que eu estou fazendo na KNN. E assim, eu vejo uma diferença absurda, porque o espanhol também é uma coisa que não passava pela minha cabeça eu fazer. Eu não sou fluente em inglês, Sim. mas eu pensava sempre em fazer o inglês antes do espanhol. E agora que eu comecei a fazer o espanhol, assim, eu vi que é uma língua muito bonita. E eu fico pensando que se não fosse por causa do Latina, eu não teria começado no espanhol. Sim. Então, assim, são várias coisas que vão surgindo e que a gente vai vendo que faz todo sentido, sabe? É uma língua, assim, que eu amei, que eu estou amando conhecer. E fora isso, eu estou também fazendo passarela, estou fazendo alguns procedimentos no rosto, dieta, academia, essas coisinhas. Você tá coordenando um concurso de soberanas, mas tá treinando junto ao mesmo tempo, Sim, né? aham, eu já aproveito para fazer a passarela e eu já também já treino, né? Olha aí, muito bem. Emily, a gente sabe também que concursos de belezas, as pessoas veem a questão do glamour, tudo aquilo que é mostrado ali, mas também não veem os bastidores, tudo que acontece por trás. A gente sabe que é muita dedicação, muito estudo, como já foi falado aqui. Tu, como uma representante, acho que vai poder também falar um pouco mais sobre isso. Eu falo por mim também, né? Que a gente tem que estudar, mas o dia do concurso a gente vive com muitas pessoas, né? Tem interação com Sim. muitas pessoas. E o nervosismo de entrar para entrevista, de entrar na passarela, é uma coisa que mexe com a gente. Sim, até quando as meninas foram ser entrevistadas na semana passada, eu tava ansiosa, porque eu já passei muitas vezes por Sim, isso. E esse momento é um momento muito tenso para nós, porque por mais que a gente estude e se dedique, na hora pode ser que aconteça alguma sim. coisa, né? Porque o nervosismo atrapalha. Então, a entrevista é um dos momentos que eu fico assim bem tensa, mas depois quando a gente sobe no palco, como eu havia falado antes, as coisas fluem, porque a gente treinou, a gente se dedicou para isso, né? Mas por trás das câmeras também acontecem muitas coisas. Afinal, a gente convive com outras meninas, né, por 4 dias. Então, a gente dorme junto, a gente acorda, a gente faz tudo juntas. Acaba que às vezes dá alguma rixinha, alguma Isso. coisa. E tem certas dúvidas também, né, Emily? Porque às vezes a gente olha uma candidata ou um candidato e pensa assim, cara, esse cara é mais bonito que eu, né? Aquele pensamento, aquele cara é mais bonito que eu, ou aquela menina tá mais preparada, olha como é que ela tá falando, como é que ela tá se portando. Mas na hora do vamos ver, digamos assim, a gente percebe que não é tudo aquilo. Às vezes transparece uma coisa por estar num momento mais descontraído, mas na hora que precisa ser executado tudo que aprendeu, a gente vê que, olha só, aquela pessoa tá nervosa, aquela pessoa tá com dúvidas também. Tipo, não sou só eu. Sim, é normal, né? O que a gente não pode fazer é se comparar, né? Porque em um concurso, ainda mais um concurso de beleza, É a pior existe coisa. muita comparação. Porque todas as mulheres são muito bonitas, os homens também, você já participou, né? Você sabe. E às vezes acaba tendo essa comparação com looks, com produções. Mas por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça, né? Tem que ter, assim, uma autoconfiança muito boa para não se comparar e não acabar se rebaixando. Porque senão, se você acaba se rebaixando, achando que é menos que as outras meninas, acaba que você não consegue dar tudo de si. Então, temos que pensar que somos todas iguais, temos as mesmas chances. É o que eu falo para as meninas também que eu estou coordenando. Todas têm a mesma chance. O que vai diferenciar é se você se dedicou e como você vai se sair no dia. Então, eu acredito que essa parte da comparação é bem complicada. É a pior coisa. Eu tive um episódio em 2018, quando eu participei do Garoto Revelação Etapa de Parobé. Saí aqui de Frederico, né? Eu morava em Cerro Grande na época. Fui pra Parobé e eu cheguei lá. Eu lembro que nós éramos em 12 garotos pra concorrer. E é aquela coisa, tu começa a olhar os teus candidatos e eu pensava, cara, esse cara tá mais preparado, esse cara é mais o perfil do concurso. E eu lembro que eu fiz a minha entrevista, fiz a minha passarela. E daí chegou aquele momento do resultado, eles começam a chamar. Bom, foi o fulano, foi o ciclano, só tem mais uma vaga, né? Podia ser do cara que eu tava Sim. me comparando.
quando te chamam, tu diz assim, bah, olha só, tipo, o que eu mostrei de diferente Valeu que a esse cara não pena. mostrou. Tipo assim, isso dá orgulho pra gente, porque é um sonho, porque sair daqui, a gente sabe que não é perto, tudo gera gastos pra aquela região de deslocamento. Então, pra trazer esse título pra nossa região, isso com certeza é muito gratificante e emociona. Tu Sim, pode falar mais também sobre isso? sim, é muito emocionante. E a gente que mora aqui, né, em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, a gente ter essa oportunidade de sair daqui e levar o nome, né, das nossas cidades para concursos grandes como esse que você participou, como o Uhum. Miss Latina Brasil, que eu vou participar agora, nos traz muita visibilidade também, né? E é um momento único. Mas, como você disse, é o momento que a gente escuta o nosso nome, o nome da nossa cidade, que percebemos que valeu a pena toda a dedicação e tudo que a gente trouxe e da nossa essência e levou para o concurso, porque tudo agrega, né? As potencialidades que a nossa região tem, porque a gente dando esse primeiro passo, digamos assim, instiga outras pessoas que também têm esse sonho a participarem. Tu reparou isso depois da tua participação do Latina, quando tu retornou, que muitas meninas começaram a te seguir, começaram a perguntar sobre o concurso, se questionarem, Emily, mas como é? Eu quero participar, mas eu tenho dúvida. Teve muito isso? Sim, teve, principalmente meninas aqui da região, né? Porque às vezes a gente não conhece, mas elas nos conhecem e então têm também esse sonho, como eu já tive antes. E é muito bom para nós, muito gratificante a gente poder incentivar outras meninas a seguirem esse sonho, porque realmente é um caminho, uma jornada que não é fácil, não é simples, mas a gente mostra que tudo pode acontecer, né? Que o título pode vir, que com dedicação a gente consegue. Então essa parte assim é muito gratificante. E mesmo que o título não venha, são muitos aprendizados que você tem ao longo dessa caminhada. Porque, afinal de contas, você aprende a se comunicar melhor, a se portar melhor diante de certas situações, porque hoje em dia a vida tá aí para testar a gente a qualquer momento. Sim, com certeza. Eu até digo que sempre, desde o meu primeiro concurso que eu participei até hoje, são coisas assim que jamais eu teria vivido em outros momentos. Então, por exemplo, coisas que eu vivi na Expo Pedras, coisas que eu vivi nos outros concursos e no Miss Latina Rio Grande do Sul, cada momento é único. Então, são coisas que se fosse em outras vivências, eu não teria oportunidade. Só concurso de beleza nos proporciona algumas coisas, boas e ruins, mas Com a maioria certeza. boas. Emily, e após o Miss Latina Brasil, será que temos aí um outro concurso em vista? A Emily tá pensando em voltar para quem sabe, um Miss Rio Grande do Sul, quem sabe? Então, vamos em busca da coroa de Miss Latina Brasil, né, Uhum. para ir para o Miss América. Mas, caso não aconteça, estamos abertos, né, a novas oportunidades. Mas agora, sim, o meu foco total é de trazer a coroa de Miss Latina Brasil para que eu possa ir para o Miss América. Assim, um sonho que tá no meu coração. Aí vai dar tudo certo. Vamos torcer aí toda a região, não somente de Ametista, mas do Médio Alto Uruguai que tá acompanhando aí também essa trajetória que tu tá vivendo, com certeza vai estar torcendo, mandando energias positivas para que essa coroa venha para nossa região. Ai, amei. Emily, antes de nós encerrarmos esse episódio do Sete Podcast, eu queria que tu compartilhasse algumas dicas com as meninas que vão estar acompanhando esse episódio, do que elas têm que aprender, o que elas têm que se, digamos assim, ter a oportunidade de viver nesse universo de concursos, de se desafiar a tentar, né? Não é, vai ter um concurso, mas, não vou, tô com medo, tô meio insegura, tem que se desafiar. Eu gostaria que Sim. tu compartilhasse algumas dicas tua como representante também, para que elas entendam também que não é do dia para noite que você vai aprender, tudo é um processo. Sim, eu sempre digo que se você tem esse sonho no seu coração, você consegue, você tem que tentar, né? Então, assim, para as meninas que têm vontade de participar de concursos de beleza, vocês podem me chamar que eu dou algumas dicas para vocês, mas assim, de início, vocês têm que conhecer sobre o concurso que vocês estão participando, vocês têm que estudar sobre ele, têm que estudar passarela, têm que saber andar de salto, porque essas coisas são essenciais em qualquer concurso que você vá participar. Com certeza, são pequenas coisas que fazem a diferença naquele momento, Sim. porque vão ser desafiadas, então a preparação é fundamental. Sim, e a beleza também não é a única coisa que valida, né? Com Você certeza. tem que ter a Na verdade, a beleza inteligência. se torna, às vezes, relativa em torno de tudo que tu mostra ao longo do concurso. Sim, Porque eu parto do princípio que você tem que ter beleza? Tem.
mas você tem que entender o concurso que você está representando, você tem que saber como você vai se portar diante as situações se caso aquele título venha, então tem que estar pronto 100%. Sim, e tem que ter também inteligência emocional, né? Com certeza. Porque a nossa cabeça, ela move o nosso corpo. Então, por mais que você esteja super preparada, se você não estiver com a inteligência emocional boa, as coisas desandam. Então, se preparar mentalmente também. Com certeza, está aí com a cabeça no lugar para que tudo ocorra da Isso. melhor forma. Emily, fala aí pro pessoal também o teu arroba para que acompanhe você também, o arroba do concurso, porque a Emily tá tendo muitas postagens ali também no Miss Latina Rio Grande do Sul, e inclusive o Miss Latina Rio Grande do Sul também está com as inscrições abertas. Sim, e agora aumentamos, inclusive, a idade, né? Antes era até 26 anos e agora todas as meninas que tiverem até 28 anos podem participar do Miss Latina Rio Grande do Sul. Ainda não temos nenhuma candidata de Frederico e nem da Ametista, então está aí. Né, vai saber que daqui a um pouco não surja. Sim, está aí a oportunidade. Quem sabe eu não passo minha coroa para alguém aqui da região. Olha aí, muito bem. Então, já convido todas as meninas que quiserem participar. E o meu arroba é Emily Piovesan e o do concurso é Miss Rio Grande do Sul Latina. Acompanhem essa trajetória, pessoal, porque olha, a Emily tá em preparação e a gente vai acompanhar cada detalhe desses momentos que ela vai estar vivendo ao longo desse processo. Afinal de contas, essa coroa tem que vir para nossa região. Vai vir, gente. Muito Emily, obrigada. muito obrigada por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, dividir um pouco da tua trajetória, falar sobre concursos, porque é uma coisa que a gente precisa trazer para nossa região essa cultura novamente, para que o pessoal entenda que não é futilidade nem nada do Sim. gênero. É uma cultura e merece ser respeitada. Sim, é uma cultura de anos já, e eu fico muito feliz em poder ser uma dessas representantes, porque é uma coisa que, como eu havia dito, não é somente sobre beleza, tem muito mais coisas envolvidas, tem histórias envolvidas, famílias, e cada vez que você vai em um concurso e ouve história de uma outra candidata, a gente se emociona, porque são uma história mais linda do que a outra, e sempre meninas que tiveram esse sonho, assim como eu, então a gente se emociona e vive, assim, vive muito, com muita dedicação esse momento. Com certeza. Emily, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. E para você que acompanhou mais um Set Podcast, lembrando que o Set Podcast e o Conexão ao Entrevista são postados em 15 dias, então é intercalados os episódios. Então você vai acompanhar esse episódio com a Emily logo mais. Então até o próximo Set Podcast.